Olá a todos, estamos mais uma vez na nossa porção semanal. Esta semana é a porção Toldot, que fala muito acerca da vida de Isaac, e vamos aprofundar sobre o que realmente se trata. O início é que Yitzhak está com Rebeca, ora pela sua mulher. Tem dois filhos, o primeiro é Esaú, e Yaakov, que agarra no calcanhar de Esaú. É por isso que ele é chamado Yaakov. Calcanhar é o segundo dos gêmeos a nascer. E sabemos que Esaú vende a primogenitura a Yaakov. Bem, aparentemente o primogênito parece não ser bem sucedido. Por que é que isto acontece, Rav? Bem, nós não estamos aqui a falar de problemas na família, de Abraão e Isaac. Nós estamos a falar do homem que, enquanto avança no seu desenvolvimento espiritual, no seu caminho, a Torá foi dada para isso. Descobre dentro dele todo o tipo de forças e coisas com as quais tem que lidar. Como está escrito, eu criei a inclinação ao mal, eu criei a Torá como especiaria. Não pensamos na história. E mesmo se tenha acontecido há alguns anos atrás, há muitas histórias aqui. Nós aprendemos Torá. Torá é instrução. Temos que aprender como a concretizar. Como concretizar estas histórias em nós próprios. Estas não são histórias, mas tudo é acerca de nós, das nossas forças internas. E quando avançamos com o ponto no coração, alcançamos um grupo, começamos a conectar com os nossos amigos através do estudo dos verdadeiros livros da Kabbalah, dos escritos do Ari. Chegamos ao início do caminho e começamos a sentir essa força em nós, a primeira força da nossa correção, através da conexão com os meus amigos no grupo. E essa conexão é a conexão chamada Abraão, Chesed. E assim avançamos. Inicialmente é um pequeno aviut e depois conectamos com ele, cada um está em Hassadim para com os outros, porque começam a compreender que uns sem os outros não serão capazes de alcançar o objetivo espiritual. Nós temos um objetivo, cada um de nós, a razão pela qual estamos aqui. E podemos apenas alcançar esse objetivo através da conexão entre nós, apenas através de avançarmos, através dos nossos egos. E então o homem alcança um grupo e compreende que começa a elevar-se acima do ego, a conectar-se com os outros, tal como está escrito, do amor aos outros ao amor ao Criador. Ama o seu amigo como a si próprio, a grande regra na Torá, que através disto alcança a regra que é toda a Torá. E a primeira força que o homem descobre dentro dele é chamada Abraham. É uma força algo fraca, que depois aquilo que Abraão não consegue corrigir, ou seja, aquelas qualidades na pessoa que não consegue conectar corretamente no seu aviut, nas suas qualidades que são descobertas neste estado, no estado em que Abraão tem a força da misericórdia, então é revelada a próxima etapa. E isso significa que ele permitiu o nascimento da geração a seguir, ou seja, para poder estar conectado com os seus amigos no grupo, temos um novo nível chamado Yitzhak. Isaac é o segundo nível. E depois disso, diz-se como Isaac escolhe para si a sua nukva, a sua mulher. Yitzhak é doação e o desejo no qual ele trabalha é chamado a sua nukva. E isto é Rivka, a Rebeca.
porque esse desejo, chamado Yitzhak, é um desejo da linha da esquerda, um desejo egoísta. Portanto, não é simples trabalhar com o desejo. Temos que o processar, temos que o corrigir. O desejo de Abraão também não são fáceis, até que Sará dá à luz a Yitzhak. E também anteriormente foi necessário fazer correções, chamadas Ismael. E aqui também existe uma correção especial que Rivka primeiro dá à luz Esav e depois Yaakov. E depois os escrutínios dentro deste desejo de receber que o homem tem, passam por estes escrutínios com os quais trabalha com o desejo de receber a força da doação, o massaf. A força de doação é chamada Yitzhak, a força da recepção é chamada Rivka, até que fazem escrutínios entre eles, zivug da Aka, e através desse acoplamento surge um partzuf. Esse partzuf aparentemente sai com duas fases, dois partzufim. Primeiro, ahm, primeiro nasce Esav, o grande desejo de receber, que é o que precisa de ser corrigido. Isto é verdadeiramente o nosso ego, o nosso desejo de receber, mas para o corrigirmos, temos que corrigir o vaso a partir do qual temos para corrigir. E depois, juntamente com Esav, nasce Jacó, é o segundo, é o mais pequeno, que aparentemente vem atrás dele. Aparentemente está ali a impedi-lo, a impedir Esav. Ou seja, nele existe uma correção adicional chamada Jacó, que tem que ser organizada primeiro e depois alcançar a correção geral. E isto é chamado Yaakov. E de uma forma um pouco desviada, adquire a progenitura de Esav. Ele gosta de estudar Torá, ou seja, os meios de como alcançar o Criador, como alcançar a força superior. Ele está unido às correções, enquanto que Esav, a outra parte do ego, gosta de agarrar a vida, caçar, gosta de deleitar-se com a luz que descobre no desejo de receber. Enquanto que Yaakov está no desejo de doar. Estas duas forças existem em nós. E Yitzhak, verdadeiramente, por um lado, compreende que a correção está nas mãos de Yaakov, mas a matéria, a substância da correção está nas mãos de Esav, porque ele vê estas coisas, no geral, através de ambos. E aqui, portanto, em detalhe, em todo este capítulo, estudamos como o homem organiza a sua atitude entre o seu desejo de receber e o seu desejo de doar. Como, por um lado, coloca de lado o seu desejo de receber e organiza um kli, uma força, ou seja, os meios para corrigir os seus desejos de receber. E mais tarde, quando Jacob alcança o exílio no Egito, em todos os detalhes, chamado os 12 filhos de Jacó, e mais tarde alcança a entrega da Torá, corrige-se no deserto. Então, todas estas forças de Jacó, que em última análise passam por todo o tipo de exílios e incorporação, todas estas forças extraem dessa todos os vasos que podemos extrair. É chamado que o povo de Israel vai para o exílio depois do primeiro templo e depois do segundo templo. E também aceitam as outras nações, pessoas das outras nações. E então depois resulta que agora a parte de Jacó, ou a parte de Israel, e a Sharkel, direto ao Criador, fica pronta para a correção final. E então já alcançamos a nossa geração.
onde todos aqueles que têm uma inclusão da linha da direita na linha da esquerda podem alcançar a linha do meio, podem sentir-se como podem alcançar o objetivo da criação, alcançar o Criador, corrigir o ego geral. E então encontram esta matéria da correção, que é a sabedoria da Kabbalah. E através dela começam a interconectar e elevam-se acima do ego neles, que é chamado Esav, acima, que é chamado o nível de Yaakov. E portanto a Torá diz-nos que desde o início da criação, desde o início de todas estas correções fundamentais, como tudo está no nosso controlo e como tudo vai evoluir. E daqui podemos entender o que podemos esperar. Certamente precisamos de corrigir Esaú e apenas podemos corrigi-lo através da força de Jacob. Mas como e através de que ações isto pode ser feito? Esta é toda a concretização deste programa, deste plano chamado Torá. Sim, talvez possamos ler uma passagem pequena do livro de Zohar que enfatiza toda esta questão de Yitzhak e Yaakov. Isto é do Zohar para todos. Isto acontecia no ventre de Rivka, cada um se inclinava para o seu lado. Quando ela se ocupava de boas ações ou quando passava por um lugar onde era possível cumprir os mandamentos da Torá, Yaakov rejubilava e agitava-se para sair. Mas quando passava a um lugar de idolatria, aquele ímpio agitava-se para sair. E por isso, quando foram gerados e vieram ao mundo, cada um se separou e seguiu o caminho que lhe era destinado. Dr. Lightman, certo? Isto são coisas que nós aprendemos em muitos lugares. Nós temos duas linhas que descem do alto, que nos alcançam do Criador. A linha da direita e a linha da esquerda. A linha da direita e a linha da esquerda. A direita é Chesed. E a esquerda é Gevorah. Que é Abraão e Isaac. E nós precisamos de construir a linha do meio, Yaakov. E por forma a fazê-lo, temos de conectar as duas. Estamos a falar de conectar as duas linhas que existem em forma de doar no homem. Normalmente esta linha é chamada a linha da recepção, a linha da direita é a linha da doação, a Shpaa. E também temos a Clipá. E temos outra Clipá. E a Clipá da esquerda e da direita. E estão distante destas duas linhas. E quando a pessoa começa a fazer o escrutínio, o que é bom, o que é mau, e quer avançar, primeiro quer avançar para a frente. E a pessoa no seu avanço começa a sentir que o ego nos puxa para a linha da direita, outra para a linha da esquerda. Isto é chamado Yaakov, que aprende Torá, o outro é idolatria, que somos atraídos por todo o tipo de prazeres deste mundo, no nosso ego. E, portanto, existimos nesta conexão. O homem sente estas coisas na sua carne. E, portanto, avançamos ao estarmos dentro destas lutas internas. Se queremos alcançar o próximo nível, o nosso próximo nível, este é o nosso próximo nível do estado atual, então, com certeza,
que temos que receber da força da direita e da força da esquerda. Temos que receber aqui forças extra. É por isso que está escrito aqui, Rivka, este Malchut, que precisa de dar origem ao próximo nível, ou seja, à próxima linha, próximo nível. Ela sente que nela existem duas forças que são opostas. Que uma força a empurra para a idolatria e a outra força atrai-se para as correções. E precisamos de ambas. Porque quando as forças são apenas atraídas para uma direção, o que é que vamos corrigir? Quando são atraídas apenas para a idolatria, também não é possível corrigir. Então precisamos de ambas para mais tarde podermos corrigi-las e aí dá origem ao nosso próximo nível, que é chamado a alma correta, Neshama. Isto é como damos à luz. A esquerda, a direita, masculino, feminino, e quando se juntam, isto é como nasce o próximo nível. E portanto, quando sentimos aqui o despertar e a luta, e quando a mulher sente no seu útero estas forças que puxam uma para cada lado, vemos que no nosso mundo acontece também que o desenvolvimento é sempre através de duas forças. Que entre as duas é necessário alcançar um equilíbrio e a parte comum nelas é chamada o nascimento. É, portanto, também o nascimento do corpo e também o nascimento da alma. E nós passamos pelos mesmos níveis. Penso que as pessoas talvez queiram fazer perguntas, mas por favor não se levantem. O artigo fala de gêmeos, Esau e Jacob. Existe algo de único acerca dos gêmeos que não vemos nos outros irmãos? Para além daquilo que desenhou para nós, esta luta, entre eles também existe uma frequência de harmonia e completude entre um e outro. Eles são os dois como um. Portanto, eu queria perguntar, nas forças do nosso espírito, como diz que Yaakov é a força que atrai para a espiritualidade e é Esav que puxa para a corporeidade, existe esta completude e harmonia entre eles? Do outro lado, dentro são um, mas para nos trazer o que é uma alma? Uma alma é uma parte do Criador. Uma parte do Criador. E para que a nossa alma nasça, temos que estar amarrados, temos que incluir Yaakov e Esau, ambos. Temos que estar incluídos do desejo de receber e da intenção de doar. Não podemos estar apenas numa força. Nós aprendemos que precisamos de um vaso e de um maçar, masculino e feminino. Não podemos dar à luz o próximo nível se não tivermos estas duas forças. São forças opostas, mas têm uma raiz. Derivam da mesma raiz que é o Criador. E desta mesma raiz, estas duas forças concatenaram, alcançaram-nos, e aqui temos que as conectar, embora sejam mais e menos, embora sejam opostas. Nós temos que as tornar como um. Isto é a recepção, e aqui está a doação. E não temos qualquer outra opção. Caso contrário, como podíamos colocar a nossa independência se o Criador é a origem para tudo? E, portanto, ele dá à nossa autoridade duas forças opostas e, precisamente através destas duas forças, em que incluímos ambas, se vier e fizer a resistência com uma sarra, tela, então passamos estas duas forças através de nós e essas dão origem a um resultado, uma luz que ilumina.
E aí, o que acontece é que construímos a nossa alma. E, portanto, quando diz que nos gêmeos existe algo que os une, certamente que sim, porque essa força geral vem do Criador, existe no Criador, tudo está nele, no Criador. E, portanto, embora saiam e nos pareçam diferentes, saíram do mesmo nível, do mesmo estado, é daqui que eles vêm. E também nas nossas vidas. Saíram da mãe enquanto gêmeos. E na sua espiritualidade, quando há gêmeos, Esav e Jacó complementam-se um ao outro. Isto é verdade. E apenas através da conexão futura entre eles, em que todas as forças de Esav vão ser corrigidas pelas forças de Jacó, então vai haver uma justificação para serem dois e alcançam a mesma raiz. E quando isso acontece, este vai ser chamado Esav e este Jacó. E então, através disto, vamos alcançar ser como o Criador. E aqui teremos Adão. Adão. Sim. Então vamos ler aqui uma passagem de Rabash, acerca das três linhas. Isto é da Parashat Toldot. Avraham é chamado homem de Chesed, Yitzhak é chamado que permanece, e Yaakov é a coluna da Torá. E temos que alcançar estes três estatutos, estas três colunas. E inicialmente foram reveladas uma após a outra. Cada um deles revelou uma linha. E depois destas três linhas terem sido reveladas, já temos a força para ir nesse mesmo caminho que os patriarcas construíram para nós. E, portanto, somos chamados a nação Segulá, a nação tem o poder de corrigir, porque temos o poder de levar a cabo estas três linhas, porque graças a elas o mundo existe. Existe através destas três linhas para alcançar o propósito pelo qual o mundo foi criado. Dr. Lightman, ou seja, desde a Babilônia, já na saída da Babilônia, temos esta questão das três linhas que existem em cada um está incluído do estilhaçamento dos vasos, cada um de nós tem um grande desejo de receber e junto com o desejo de receber tem a capacidade de receber a força que ajuda do alto na condição que o homem tem o ponto no coração. Significa que já tem parte do Criador junto ao desejo de receber. E quando tem estas duas coisas não pode. Se temos um desejo, Ratzon Lekabel, um desejo de receber, e com ele temos um ponto no coração, então este é o meu menos, este é o meu mais, e então, entre eles, podemos começar a trabalhar. Apenas falta-nos o exemplo sobre o qual temos que trabalhar. Como é que os vamos organizar? Ou seja, este aqui é o meu Esav, este é o meu Yaakov. Como é que os organizamos? E portanto aqui temos o grupo, um grupo que para nós é doação completa. E então preciso de trabalhar nesta direção. É assim que temos que o aceitar. É simplesmente um exemplo de doação. E se trabalharmos nesta direção, para com este grupo tivermos o objetivo de doar, vamos para a doação. Ao trabalhar com o meu desejo de receber e com o meu desejo de doar para conectar ambos, então encontramos, localizamos precisamente a linha do meio. Sai do grupo
e permite-nos a incorporação da linha do meio. E depois do grupo e tudo o resto, descobrimos ali o Criador. E, portanto, temos no nosso estado atual tudo o que precisamos. Sim? Temos alguém que... Sim, por favor, aí atrás. Traduzam, por favor. Ok, então se estas forças de Esau e Jacó, o desejo de receber e o desejo de doar, estão ambas dentro de nós e nós temos que as unir na terceira linha, então por que é que está escrito que quando eles foram criados e saíram para o mundo, cada um deles se separou e foi para o seu lugar? Ou seja, é como se estiverem separados? Certamente estão uns separados do outro. E a pessoa tem que os conectar, uni-los através da linha do meio. A linha do meio é uma grande resistência, a linha do meio é o grupo em que concretizamos as duas linhas. Caso contrário, não temos lugar para os concretizar. Caso contrário, que matéria podemos usar para os concretizar? É como se tivéssemos um fio elétrico e ali no meio temos uma espécie de resistência. Temos o mais e o menos, e então no meio fazemos uma ação. Esta resistência na espiritualidade é chamada uma tela. O que é essa tela? É o grupo, é o Criador. E onde podemos realizar um ato de doação para com quem? Algo que está fora de nós. É o grupo ou o Criador. Amigo, mas por que é que ele diz separados? Dr. Lightman, separados um do outro, do seu nível anterior no qual nasceram e tornaram-se opostos um ao outro. Certo? É por isso que eu retratei antes que ambos saem do Criador estas duas coisas e separam-se e vêm totalmente opostas e nós temos que a unir para gradualmente alcançar o Criador através desta aviúde que aumenta, esta espessura, através do nível do Criador. O artigo diz-nos que um dia Esaú vinha cansado de caçar e Jacó tinha um estofado de lentilhas. Não me queres dar? E Jacó diz-lhes: dá-me o direito da progenitura. Ele é justo e espiritual, mas por um lado é muito esperto e engana-o aqui. Por que é que ele não lhe dá o poder de comer sem todo este assunto? É como se ele tivesse mesmo a enganá-lo. Temos o esperto e o não tão esperto. Sim, certamente que ele é desviado, terrível, diz o Dr. Lightman. Amigo, isto lembra-me Jacó. Ele não parece ser muito justo nem modesto. O que é este Jacó aqui? Sim, é esperto. Por que é que dizemos que ele é modesto e justo? Dr. Lightman, para já nós não podemos ver nada. Nós podemos ver de acordo com as preparações que a pessoa faz. Que a pessoa tem esta tendência para a espiritualidade. Tem uma centelha, tem um ponto no coração. Isso por um lado. E por outro lado, vemos que existe aqui um grande vaso de recepção. E uns face aos outros e agem desta forma. Jacó, se precisa de ganhar, pode ser ingênuo, justo, mas pode ser desta forma para vencer Esaú? Não. Mas neste momento ele tem um ponto pequeno, não tem força. Toda a sua força deste ponto é se conectar com o grupo, se conectar ao Criador. Se não fizer isso, o seu desejo de receber vai destruí-lo, comê-lo, sem qualquer hipótese. E portanto, quando se encontram, Jacob tem medo e não sabe se pode encontrar Esaú. Esaú até diz: não, não, o oposto, somos irmãos. Porque Esaú quer usar Jacob, está interessado em doar para receber. Podemos receber um grande lucro
E Yaakov, se for fraco, não pode fazer nada senão fugir dele. É assim que o homem faz. Se tivermos um grande ego e não pudermos vencê-lo, trabalhar contra ele, então precisamos de alguma forma de nos esconder dele, não despertá-lo. E é assim que funciona. E, portanto, a colisão, a luta entre eles é uma luta que resiste por toda a história. É assim que nós avançamos ao longo da história, em cada um e em toda a humanidade. Essa luta parece ser uma luta para nós. Verdadeiramente, se olharmos de fora, podemos ver que as nações e toda a humanidade ao longo da história concretizaram todo o plano da forma corrigida, digamos, da forma correta. Que Yaakov desenvolve-se, Esaú desenvolve-se, e tem esta luta, conectam-se e gradualmente chegamos aos nossos dias, certamente ao nosso nível, ao nível das pessoas que estão neste mundo, quando estamos com uma pequena consciência, não com uma consciência muito elevada, parecem-nos bebés que o mundo é mau. Mesmo se nos tirarem a bola pequenina, eu não posso brincar. E a mãe diz-me para parar de brincar e ir dormir. E imediatamente para nós é tortura. Ou seja, nós, na nossa vida, olhamos e medimos tudo de acordo com o sofrimento nessa pequenina esfera onde vivemos. Se pudéssemos abrir os nossos olhos, veríamos tudo de uma perspectiva diferente e não receberíamos sofrimento físico. Todo o sofrimento conseguiríamos elevar-nos acima dele. Nem sequer teríamos medo que o corpo estivesse associado connosco. Tudo depende da nossa percepção da realidade. Bem, o que é que podemos fazer? Vamos continuar. Talvez responder algumas perguntas da internet. O amigo pergunta como operamos contra a qualidade para não despertar na convenção. Ah, não vai despertar. Isso com certeza que não. Porque nós já vimos prontos, vimos para. Já vimos aquecidos, prontos, compreendemos que vimos aqui para conectar, para deixar todos os nossos problemas para trás, todas as dúvidas, problemas, fica tudo para trás. Compreendemos que diretamente e precisamente aqui neste artigo está explicado muito bem, nós de uma forma direta não podemos enfrentar Esaú, não podemos lutá-lo. O nosso Esaú geral podemos ir de uma forma à volta, em forma de Jacob. O que quer dizer que é ingênuo, inocente? Temos que compreender estas coisas. Não podemos relacionar-nos com o ego diretamente. Há muitas perguntas acerca disto. E temos que compreender, o ego é uma força especial que existe em nós e que temos que o conhecer e considerá-lo. E compreender que diretamente não podemos fazer nada com ele, mas apenas aumentar a força da direita, a força de Yaakov, e quando esta força fica mais forte, através da conexão do Arvut, em que descobrimos o Criador, através de todas estas coisas, alcançamos um estado em que somos capazes de lidar com essa, mas entretanto não. E quando vamos ter que lidar com isso, não vamos ter que lutar com isto, não. Até nos corrigirmos, ao amplificar o Yaakov em nós, a luz da influência da doação, da conexão entre toda a gente. Entretanto, o Esav em nós recebe golpes ao longo de todo este processo e percebe que vale a pena alcançar a conexão com o Yaakov. E, portanto, não vamos ter problemas ou guerras ou o que quer que seja. Ele gostaria de conectar-se com a linha da direita por si só, porque vai descobrir que toda a sua abordagem, todas as opções que estão à frente dele, não pode concretizá-las.
falta-lhe a linha de Yaakov, falta-lhe doação para poder avançar na vida, para receber algo. Descobre que lhe falta a força da doação. E, portanto, precisamos apenas de pensar como é que nós nos unimos e todos os outros problemas serão corrigidos por si só, simplesmente ao unir a força da direita. Então vamos continuar com o artigo no Zohar, que fala acerca de Isaac e o que acontece com Yaakov, vai para o Egito e tem o rei de Gerar e quer Sarai, sim, o mesmo que aconteceu com Sarai e Faraó antes. E então Isaac decide ir ao Egito depois de estar em Gerar. O Criador diz-lhes: não, vás a Egito. Então ele faz poços e é muito bem sucedido. Então nós mais uma vez aqui vemos o avanço do indivíduo. A Torá fala-nos apenas da nossa forma, de uma forma precisa, como passamos de nível para nível. Não nos fala de nada senão disso. Como passamos através dos níveis, do mais leve para o mais difícil, para corrigir o nosso desejo de receber. E novamente, o nosso desejo de receber, que estamos prestes a corrigir, a maior parte do caminho fazemos ao aumentar o desejo de doar. E deixamos o desejo de receber de lado, deixamos-lo tranquilo. Como é que nós fazemos isso? Nós dizemos o seguinte: que nós temos 4 partes. Vamos dividir o nosso caminho em 4 etapas. Uma parte é este mundo, no qual existimos ao longo de toda a nossa história. E então, depois de toda a nossa história neste mundo, alcançamos... Ok, quando é que estamos agora? 2010. Digamos, 2010, parece que vamos ter uma convenção, 9 a 11 de novembro. Não, outubro. E começamos a ascender. E nós, bem, até vamos mais alto do que isto. E através deste estágio de preparação, este é o tempo da preparação, através disto alcançamos Hafetz Chesed, deleitado em misericórdia. É chamado o tempo de Shuvá e Ira. Medo de quê? Temor de usar o ego. Aqui estamos incluídos no grupo, incorporados no grupo. Aqui conectamos, verdadeiramente conectamos com o grupo. Aqui alcançamos um nível de Binah. Ou seja, o que é que eu quero dizer? A partir do momento em que o homem tem o ponto no coração, que aparece, e está incluído no grupo no tempo da preparação, até o tempo em que termina todo este processo de arrependimento por temor, e é chamado Lishma, pelo benefício do Criador, ainda não toca Esav nele, o desejo de receber nele. Apenas aumenta a força da doação. Ao longo de todo este caminho, apenas aumenta a força de doação. Isto é o que as pessoas perguntam. O que é que eu faço com Esav? Com Esau? Não faças nada? E no grupo temos que fazer a mesma coisa. Todo tipo de perguntas e desejos. Eu não gosto dele, eu não me entendo com ele. Ele é um mentiroso, ele é um tonto, ele é um insensato. Todo esse género de coisas. E vamos ter cada vez mais e mais estas coisas. E nós em cima destas coisas não fazemos nada com ela.
Apenas nos envolvemos na conexão. Como não, se não tivéssemos estes problemas, fechamos os nossos olhos e envolvemos-nos na conexão. E aqui é como precisa de ser até que passamos pelo deserto. Isto é o deserto. Até que passamos pelo deserto. Compreendem? Que níveis elevados estamos a falar aqui? Aqui é a entrada para a terra de Israel. Ou seja, todo o nosso trabalho, até que recebemos a grande força da doação, aqui recebemos uma grande força de doação. Estamos junto ao nível de Binah, já passamos o nível de Binah e continuamos em frente para trabalhar no nível de receber para doar. Isto é agora trabalhar com Esaú. Trabalhar com Esaú. Sim. Falou anteriormente que a mesma história que acontece com Sara e Abraão, agora acontece com Isaac e Rebeca. A pergunta é, por que a Torá enfatiza tanto que as nossas mães eram tão lindas? Ou seja, qual é o interesse da Torá? Que todas as nossas mães são todas lindas, todas as criam, eram desejáveis? Certamente que sim. E o desejo é o lindo Malchut. É o desejo de receber, através do qual podemos deleitar-nos. Beleza na corporeidade é beleza. Digamos, um belo filme, uma bela mulher. Está na natureza do homem tirar partido disto. Deleitar-se com isto. Mas na espiritualidade, bonito é um vaso onde podemos receber a luz de Rohma, que pode brilhar, que pode iluminar da luz de Rohma dentro dele. E portanto, o que é especial acerca das mães? As mães são chamadas o Malchut correto. E nestes Malchut corrigidos, Malchut é um desejo de receber, quando está corrigido através da luz de Hassadim, então o desejo de receber, que tem luz de Hassadim nele, pode espalhar, expandir a luz de Rohma. E quando a luz de Rohma se expande na luz de Hassadim, é chamado bonito. É o poder que tornamos bonito através desta mulher corrigida. E portanto é por isso que se diz acerca de Sarah. Que beleza pode haver em Sarah? Ela tem 100 anos, certo? Mas na espiritualidade, 100 anos é um vaso completo. 10 sefirot, 10 em altura, 10 em largura, que são totalmente pleno da luz de Hassadim, porque Abraão é qualidade de Hesed, e então toda a sua nukva, a Sará corrigida, está totalmente em Hassadim. E portanto, quando vemos que existe um tal vaso que está em doação, através desse Kli, podemos ter deleite sem limite. E é por isso que todos o desejam, tanto o faraó como o rei de Gerar, certamente. É assim que é chamado na espiritualidade. Não precisamos de nada mais na espiritualidade, senão o vaso corrigido da recepção. Compreendo que é um vaso correto da recepção, podemos fazer uma ação e imediatamente podemos ter lucro daquilo, porque recebemos aquelas grandes luzes. A sua explicação é muito interessante. Podemos traduzi-lo para palavras simples, sem termos cabalísticos. Porque é que a Torá enfatiza que as nossas matriarcas eram lindas? Dr. Leitman, porque as nossas mães são núcleas corrigidas. Queria de forma mais simples. O desejo de receber, que está corrigido, onde damos ao nascimento do próximo nível. O que é que significa uma mãe? Ser um pai, uma mãe ou uma criança? Bem, Rav é avô. Rav, muito obrigada. É verdade, eu sou avô. Então, o que é um avô?
O avô é quando temos pais e também demos à luz crianças. E as suas crianças tiveram crianças, ou seja, cada nível tem, antes dele e a seguir a ele, níveis. Ou seja, os nossos pais são aqueles que nos dão à luz. O próximo nível são chamados filhos. É isso que estamos a dizer. Abraão dá origem a Isaac. Então, eu sou Abraão e o meu próximo nível é Isaac e o nosso próximo nível é chamado Jacob. O nosso estado está incluído de duas coisas: a força de superação e o desejo de receber. A força de superação é chamado Gever, masculino, da palavra hebraica Itgabgrut, superar, e a força de receber é chamada Isha, mulher, desejo de receber. E portanto, nós o tempo todo vamos de um estado para o estado seguinte, de um lugar para o outro, usamos estas duas forças, masculino e feminino, Massar e Aviut. Às vezes o masculino está incluído no feminino e às vezes o feminino tem vários femininos incluídos em si próprios. Cada masculino pode ter vários femininos, as servas, as mulheres, etc. E é assim que avançamos na nossa correção e isso é o que nós vemos. O que é que significa que Abraão dá origem a Isaac? Significa que Abraão dá origem ao Isaac que vamos ter em nós. E portanto, agora o que é que perguntou? Amiga, então porque que enfatizam a beleza? Dr. Leitman, sim, porque sem uma mulher bonita, não podemos dar origem a crianças. Uma mulher é chamada corrigida na luz de Hassadim. O desejo de receber corrigido na luz de Hassadim. E nele podemos receber para doar. E isto é chamado o nosso próximo nível. Ok, está a fazer caras estranhas. Amiga, eu não compreendo porque que todas as mulheres não são bonitas. Diz que a mulher tem que ser bonita. Porquê, Dr. Leitman? Porque não estão corrigidas. O que é que eu posso fazer? Digamos, temos Galgalta, a luz entra, expande. Aqui temos um Zivug da cá, acoplamento por embate. Temos luz dentro do Kli e dá à luz o próximo Partsuf, Ab. Ab é chamado um filho de Galgalta. E portanto, como podemos fazer isto? Como podemos receber a luz para doar, que dá à luz o próximo Partsuf? É chamado Esav em relação ao estado anterior e todas as vezes avançamos assim. E avançamos ao receber algo para doar, dando origem ao próximo Partsuf, à próxima alma, ou seja, ao nosso avanço. Eu não preciso de dizer mais nada, preciso? Nós já aprendemos isto. Cada mulher que se corrigir vai ser linda. Dr. Leitman, certamente, uma mulher bonita é uma mulher que amamos tal como está escrito e o que amamos, a beleza. Beleza é a capacidade de receber Rohman no vaso de recepção. Mas beleza externa, não. Aqui estamos a falar certamente do desejo de receber que é corrigido. Na espiritualidade é assim que olhamos para isto. Estamos a falar do desejo de receber, não estamos a falar de algum corpo de proteína ou do corpo fisiológico. O desejo de receber. Olhamos sempre para o desejo de receber. E a parte que pode alcançar a correção é para connosco chamada uma mulher, porque podemos superar com ela, podemos trabalhar com ela. Podemos aqui fazer um zivug para doar. Existem coisas muito elevadas aqui. E passando isso para a linguagem do nosso mundo, bem, no nosso mundo podemos talvez transferi-lo para uma questão simples. Não podemos olhar para a beleza externa, e daqui vêm várias leis, não podemos olhar para a beleza externa, mas temos que olhar para a capacidade interna, estar com a mulher num contacto que entre vocês esteja o Criador,
que tudo o que teremos com esta mulher, o seu desejo de receber e o nosso desejo de receber, entre nós vamos fazer com que as relações, que o Criador esteja sempre entre nós, que um se relacione com o outro apenas através do Criador. Isto é chamado um homem e uma mulher, a divindade entre eles. Se encontrar uma mulher assim, é melhor casar-se com ela. Bem, vamos continuar. Temos pouco tempo até ao fim da lição. Bem, temos aqui um amigo que ainda não perguntou. Levanta a sua mão. Pode sentar-se. A pergunta é relativamente a uma história diferente na Bíblia em que o Criador ah, e magoou de alguma forma, alguma relação. Certamente, se a Torá nos fala disto, certamente que está relacionado com o nosso trabalho interior. Não estamos a falar de história, não há história na percepção da realidade e com certeza que já estuda connosco há muitos anos e já ouviu muitas palestras sobre a percepção da realidade. Não existe história. Isso não existe. Aquilo que sentimos na nossa percepção que há um passado, não há passado, presente nem futuro. Tudo acontece apenas dentro de nós. E, portanto, quando nós dizemos que aparentemente algo aconteceu no passado, não é no passado. Temos que passar por estas coisas dentro de nós, o nosso desejo de receber. Agora, quando começamos a nossa viagem e separamos-nos do nosso Esav, do nosso Esau, do nosso desejo de receber, agora temos que receber força. Agora temos que ir, tal como falamos, apenas com a linha da direita. Com Yaakov apenas. Temos que amplificar, aumentar a sua força. E portanto, isto é chamado que entramos numa luta com o ministro de Esav e que o batemos. O que é que isso quer dizer? Que o batemos. Desligamos-nos dele completamente. Não precisamos dele. Apenas vamos usar a força da direita, a força de Yaakov. E depois alcançamos um estado em que podemos usar os vasos de recepção e alcançar um nível de Israel. Porque Israel já é Yaakov, que em alguma medida pode conectar-se com Esav. Mas não com Esav, mas com a Rab de Eliá. Vamos aprender acerca disso. Isso talvez seja no artigo da próxima semana. Mas escute, vai ouvir. Estamos a alcançar talvez o artigo mais esperto da Torá. É acerca de como roubam a primogenitura, Esav. Isaac diz ao seu filho para ir caçar para ele o que ele gosta, a comida que ele gosta. E Yaakov tira a herança e depois foge, porque Esav quer matá-lo. Como é que Jacob faz isto ao pai? Bem, você também enganou o seu pai quando era criança, não me diga que não. Mas, na verdade, o que é que nós dizemos aqui? É impossível para nós. Nós temos que imediatamente transferir tudo. Eu estou a dizer, peguem na Torá e comecem a lê-la como se isto estivesse a acontecer dentro de nós. Onde é que estão estas forças que recebem estes nomes de pessoas, ou animais, ou plantas, ou lugares geográficos? Não existe. Tudo está dentro do nosso desejo de receber. E, portanto, no desejo de receber, temos o inanimado, o vegetativo, o animal e falante, e estão todos dentro do nosso desejo de receber. Portanto, pagamos no livro da Torá, o livro da Torá, e começamos desta forma a lê-lo. Onde é que dentro de nós estão estas forças? Tudo é um desejo de receber. O nosso desejo de receber. E a Torá fala-nos acerca disto em todo tipo de formas.
E, portanto, o que é que ele queria? Como é que ele o enganou? Nós não podemos trabalhar com o nosso desejo de receber sem enganar. É impossível, é o ego, é mais forte que nós. Nós temos que lhe dizer, dar-lhe algo, mantê-lo caladinho, acalmá-lo e, entretanto, envolver na conexão com o grupo em tudo. O que é que significa não pelo seu benefício? Nós estamos aqui, Lolishma, não pelo seu benefício. O que é que significa? Rambam também escreve: temos que enganar, temos que dizer tudo está bem, vamos ter lucro, quer ser rico, quer ser forte, vai ser forte, quer ser sábio, vai ser sábio. Digam a vossa inclinação ao mal, a vosso desejo de receber tudo o que quiserem. Porquê? E durante o tempo da preparação. Dão-lhes este segredo gradualmente, pouco a pouco. Significa enganar, é trabalhar como Jacó. Ah, não te preocupes, não te preocupes. E entretanto fortalece. Ah, não é justo? Claro, não é, é verdade. Não é direto. Ele é justo, é inocente. O que é que quer dizer? Ele é um enganador, é um mentiroso. E apenas dessa forma podemos trabalhar com o nosso desejo de receber. E é por isso que é chamado justo e honesto, porque a sua intenção é ser como o Criador. E através de ir desta forma desviada, é, isto é Esav, o nosso desejo de receber, e Yaakov tem que estar ali junto a ele com muita esperteza, com engano, segui-lo até ao próximo nível. Certamente não vai numa linha reta, mas tem a direção certa, não há nada que possa fazer, ele tem que alcançar o Criador. Ele tem que alcançar o Criador e, portanto, segue o mesmo curso, não tem hipótese. Sim. A pergunta é a seguinte: Jacó está a enganar Isaac? É mentiroso? É o desejo de doar a vencer o desejo de receber? O desejo do nível anterior, que é o nível anterior corrigido. Então, por que é que ele o engana? Bem, certamente, ele também não está corrigido. Abraão queria matá-lo, fazer um sacrifício dele, certo? Eu não compreendo aquilo que vocês estão a falar. Ou seja, nós estamos num nível inferior, já não temos muito tempo. Estamos num nível inferior. Corrigimos-lo e agora temos que subir para um nível mais elevado. Temos que o corrigir, não está corrigido ainda. E depois para um nível mais elevado, que ainda não está corrigido. E em cada nível temos que descobrir um grande desejo de receber, o que é que podemos trabalhar, o que é que não podemos trabalhar e avançar. Não temos escolha. Este artigo é realmente muito abrangente. Vamos fazer o seguinte: nós temos que de vez em quando abrir a Torá e tentar ler todas estas coisas que estão em nós, que estão a acontecer a nós dentro. A Torá fala-nos de nós próprios. Que caminho temos que seguir? Apenas isso. É a única coisa de que fala. Não fala de história, não fala de geografia. Comecem a lê-lo desta forma e vão descobrir que verdadeiramente estão lá dentro. Abra a vossa alma. Diz-vos o que se passa, que forças da alma que estão a trabalhar.